Queridos e amados irmãos, que a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus seja com todos. Louvamos a Deus por mais esta oportunidade de gravarmos mais um vídeo de Escola Bíblica Complementar. Como falamos no vídeo anterior, estamos dando início a um novo trimestre. Trimestre esse que está tratando sobre uma temática muito interessante, que é a batalha espiritual. Dissemos no vídeo anterior que, nas palavras do apóstolo Paulo aos Efésios, a nossa luta não é contra a carne e nem o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade. Então, irmãos, há uma batalha espiritual, não é? E como o nosso comentarista falou na primeira lição, uma batalha que não pode ser subestimada. Há uma batalha, e esta batalha não é contra seres carnais, mas seres espirituais. E hoje nós vamos estudar sobre agentes de Deus, não é, que trabalham em favor do povo de Deus, são espíritos ministradores em favor do povo de Deus, que são os anjos. Não é? Lição número 2 para 13 de janeiro de 2019, nos diz que a natureza dos anjos e a beleza do mundo espiritual. Esse é o título da nossa lição. A natureza dos anjos, a beleza do mundo espiritual. Não é? Nós queremos começar, não é, nessa breve introdução dizendo que nós não podemos supervalorizar essa questão dos anjos a ponto de descambarmos para idolatria, né? Eu, uma certa ocasião, vi um vídeo de um pregador que estava escalando o anjo dentro da igreja. Dizia, eu quero um anjo naquele canto, outro anjo naquele canto, quero um anjo aqui na minha direita, outro na minha esquerda. Ele estava tão poderoso que estava dando ordem aos anjos. Mas tolice, porque os anjos, eles obedecem determinações de Deus. Quando Deus tem missões para esses anjos atendem às ordens de Deus. Muito bem, meus irmãos. O texto áureo da nossa lição, que é o Salmo 103, versículo 20, diz assim: Bendizei ao Senhor, anjos seus, magníficos em poder, que cumpris as suas ordens, obedecendo à voz da sua palavra. A verdade prática diz que os anjos são seres reais, espirituais e celestiais a serviço de Deus e enviados para ajudar os que vão herdar a salvação. A nossa leitura se encontra em Lucas, capítulo 1, versículos 26 a 35, que vai justamente falar do cumprimento de uma missão dada por Deus ao anjo Gabriel, quando ele veio, não é, a uma cidade chamada Nazaré. Nós vamos ver isso aí em Lucas, capítulo 1, versículos 26 a 35, que diz assim que no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse, Salve agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, ou seja, Maria vendo o anjo, perturbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo, como se fará isso, visto que não conheço varão ou homem? E respondendo o anjo, disse-lhe, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que em ti, ou que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus.
Pronto, nós temos aqui um episódio onde um anjo chamado Gabriel vem anunciar, né, a Maria, né, o nascimento, né, de Jesus. E nós vamos ver também lá em Mateus, né, capítulo 1, versículo 21, ou ali um pouquinho antes do 21, né, quando o anjo fala com José. José está intentando deixar Maria secretamente, e o anjo diz assim: não temas receber a Maria como tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo, e ela dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então, irmãos, nós vamos aqui passar para os irmãos, nesse breve espaço de tempo, algumas informações sobre esses seres que, como eu falei, não podem ser supervalorizados a ponto de idolatrarmos, a ponto de prestarmos cultos ou adoração a eles, e não podemos também, no outro polo, vamos dizer, desprezarmos os anjos, né? Eles são figuras reais, estão a serviço de Deus. A Bíblia diz que o anjo do Senhor se acampa, né? Os anjos do Senhor se acampam ao nosso redor e nos livra de todo mal, assim como o diabo, o nosso adversário, também era um anjo especial nos céus, né? Um anjo de luz, mas esse diabo, ele hoje está ao nosso derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Não obstante ele está com essa tarefa de matar, roubar e destruir, o anjo do Senhor está acampado ao nosso redor. Então nós vamos passar aqui para os irmãos algumas informações interessantes sobre os anjos, né? E nós temos aqui uma primeira informação interessante, é que eles são incorpóreos. Ou seja, esses anjos, eles não têm necessariamente um corpo como os humanos, né? Mas eles são diferentes, né? Eles se apresentam da forma que o Senhor permite que eles apareçam e como lhes é conveniente aparecer. Então, são seres incorpóreos, né? Salmo 104, versículo 4, diz assim: fazes aos teus anjos ventos. Isso é citado em Hebreus também, capítulo 1 e versículo 7. E também nós temos lá Hebreus 1,14. E nós temos aí esta declaração: não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviços a favor dos que hão de herdar a salvação? E também Efésios 6,12, que eu citei inicialmente, que o escritor da carta aos Hebreus diz assim, aliás, da carta aos Hebreus não, perdão, Paulo escrevendo aos Efésios, no capítulo 6, versículo 12, ele diz assim, que a nossa luta não é contra a carne e nem o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Se a nossa luta não é contra carne e sangue, é porque, obviamente, nós estamos lutando contra seres que não são constituídos de carne e sangue, não é? São anjos caídos, não é? Então os anjos, eles não têm, são espíritos, né? Não têm um corpo definido, né? Ou se apresentam da forma como eles querem, né? Eu prefiro dizer que eles não são reféns de uma configuração, de um modelo. Não, eles se transformam como eles querem. Eu até me lembro, né, estou contando aqui, né, não vamos ter como uma sustentação teológica nesse momento, né, mas um cunhado meu, né, assim, uma pessoa muito dedicada e de intimidade com o Senhor, ele lutou, orou bastante, queria ver um anjo. Quero ver um anjo, quero ver um anjo. E Deus atende aos seus servos. E ele me contou que numa determinada noite sonhou, né? E ele via uma luz, mas uma luz assim muito forte, né, que vinha na sua direção. E ele perguntou no sonho quem era aquele personagem, né? Ele disse: eu sou o anjo que você disse que queria ver. Aí ele disse: mas você é assim? Ele disse: não, eu me transformo na forma que eu quero me transformar. Eu me adequo
ao modelo que eu quero me adequar. Então eu achei muito interessante aquilo, que não correspondia a uma heresia, né? Mas realmente os anjos, eles se colocam na posição que eles querem se colocar, aparecem como eles querem aparecer. São seres incorpóreos, né? Nós aprendemos essa primeira coisa. Uma segunda coisa interessante, irmãos, é que eles são superiores em força, em sabedoria e conhecimento. É uma outra observação interessante aos anjos. Eles excedem o homem em conhecimento, não obstante não serem oniscientes. Nós vamos ver uma referência aqui em 2º livro de Samuel, capítulo 14, versículo 20, quando aquela mulher que é contratada por Joabe, né, para persuadir o rei a trazer de volta Absalão, e quando Davi percebe, né, que aquela mulher tinha articulado com o seu general, né, Joabe, então a mulher, quando vê que Davi descobriu, a mulher diz assim: porém sábio é meu Senhor, segundo a sabedoria de um anjo de Deus, para entender tudo o que se passa na terra. Ela comparou a sabedoria de Davi, uma sabedoria naquele momento extraordinária, com a sabedoria de um anjo, né? Também nós temos uma referência interessante em Mateus 24, 36, que diz que a respeito daquele dia e hora da volta de Jesus, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Jesus ali estava mostrando, né, como se dissesse, nem os anjos, né, que são muito superiores aos homens, eles têm esse conhecimento, mas eles são dotados de muito conhecimento e de muita sabedoria, né? São seres espirituais. Também não só são superiores em conhecimento e em sabedoria, mas são também em força, não é? São mais fortes que o homem, apesar de não serem onipotentes. Salmo 103, 20, né, foi o que nós lemos aqui no nosso texto áureo, diz assim: bendize ao Senhor, anjos seus, magníficos em poder, que cumpris as suas ordens. Então são magníficos em poder. 2 de Pedro 2,11 também vai nos dizer: ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra ele juízo infamante na presença do Senhor. E 2 aos Tessalonicenses 1, 7 e 8, diz assim: quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder em chama de fogo. Então, muito interessante isso aqui. Eles são superiores em força e sabedoria. Também, queridos, nós vamos ver uma referência aqui de Neemias 9:6, né? Salmo 148, versículos 2 e 5, e Colossenses 1:16, que diz que eles são seres criados, né? Os anjos são criados por Deus. Eles não são desde a eternidade. Isso nós aprendemos, mas eles são seres criados pelo Senhor. Nós vamos ver aqui uma observação muito interessante, que diz que os anjos não existem desde a eternidade. E nós vamos ver isso, né, porque há versículos que falam da sua criação. Por exemplo, Neemias 9:6 vai dizer: tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército. Uma referência aos anjos. Salmo 148, 2 e 5, louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todas as suas legiões celestes, louvem o nome do Senhor, pois mandou ele e foram criados. E por último, Colossenses 1,16, que diz assim: pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Ok, então eles são seres criados, eles não são eternos como a Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo. Também vamos ver, irmãos, que existem os anjos bons e os anjos maus, né?
Quem são os anjos bons? Aqueles que permaneceram com Deus, né? Porque Lúcifer, que era um anjo especial, anjo de luz, quer dizer o nome Lúcifer, né? E ele se rebela, né? O pecado nasce dentro dele, e ele quer elevar o seu trono acima do trono do Senhor, acima do trono de Deus. E com isto, ele é expulso dos céus, né? E arrebata a terça parte dos anjos. Esses anjos são os anjos caídos, existem os que estão em prisões, existem os que estão aí a serviço de Satanás, atuando na terra. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, né? E esses demônios estão aí operando, né? Anjos caídos que estão aí a serviço de Satanás para perturbar o homem, não é? Para desviá-lo dos projetos de Deus. Também nós vemos que esses anjos existem em milhares. Apocalipse 5:11 diz que são milhares de milhares, milhões de milhões, são muitos anjos nos céus. E Hebreus capítulo 12, versículo 22, que você pode conferir, é outra referência que fala sobre a grande quantidade de anjos, né? Então imagine no mundo espiritual, irmãos, né? Então são incontáveis, né? Assim como as estrelas dos céus que nós não podemos contar. Hoje nós não teríamos condições de enumerar os anjos, né? Os exércitos celestiais a serviço do bondoso Deus. Também uma outra coisa muito interessante é nós entendermos esse sentido da palavra anjo, que nós traduzimos como anjo, né? São ângelos, né? Que no grego significa mensageiro. É interessante notar que essa palavra era usada tanto para anjos, mensageiros no sentido celestial, como para um mensageiro. Nós vemos nos campos de batalha, existia o mensageiro, né? Esse mensageiro, no grego, usava essa mesma palavra, né? Então, nós podemos dizer que a função primordial dos anjos em relação aos homens é serem mensageiros, né? Trazerem as mensagens especiais de Deus para os homens. Nós vimos aqui na nossa leitura, Lucas 1, 26 a 35, Gabriel cumprindo uma missão de Deus de trazer a anunciação do nascimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a Maria, né? Ok. Então, queridos, vamos aqui observar também algo muito interessante. É que esses anjos, eles não recebem adoração, eles não aceitam e nem devem ser adorados. Nós vamos ver Apocalipse 19:10, que João, né, enquanto ele está naquele êxtase, né, tendo aquela visão celestial, ele em determinado momento quer adorar o anjo. E o anjo manda João se levantar e diz: não levantes, porque eu sou conservo seu e de seus irmãos. Então, o anjo não aceita adoração. Pastor, mas já encontrei na Bíblia o anjo do Senhor aceitando adoração. Quando você vê ali, anjo do Senhor, aquele anjo com A maiúsculo, né, do Senhor, S maiúsculo, anjo do Senhor, nós entendemos pela nossa exegese, hermenêutica, nossa interpretação, nossa teologia, que anjo do Senhor é uma referência a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é, que era e que há de vir. Ele disse que antes de Abraão existir, ele já era. A Bíblia diz que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, não é de se admirar que ao longo do Antigo Testamento, né, Jesus aparecesse, né, nós chamamos de teofania, né, essa manifestação onde ele aparecia muitas vezes, e se alguém o adorava, ele aceitava a adoração, mas o anjo normalmente não aceita, ele não aceita adoração. Isso é importante nós guardarmos aí. Também, queridos, nós vamos ver que os anjos, nós temos uma referência aqui, Marcos 12 e 25, Lucas 20, 35, né, que mostra que os anjos são assexuados, né? Ou seja, eles não essa questão sexo masculino e sexo feminino não faz sentido no mundo espiritual, né? Nós vemos quando
aqueles religiosos vieram tentar Jesus e disseram que uma mulher casou e o marido, né, não gerou filhos e o marido morreu, e aí o irmão desse marido casou com a mulher e morreu também, foi casando, sei que casaram 7 com a mulher, né, e no fim morreu também a mulher. E eles, querendo pegar Jesus, perguntaram a Jesus na ressurreição dos mortos de quem seria a mulher, visto que aqui na terra ela foi casada com os 7. Jesus disse que lá nos céus não se casam, nem se dão em casamento, mas serão como os anjos de Deus. Ou seja, essa questão sexual não faz sentido no mundo espiritual, né? Então, são assexuados, né? Os anjos não mantêm relações sexuais, os anjos não se reproduzem, eles não aumentam de número, né? Não, o ser humano é que tem essa prerrogativa de Deus, né, de perpetuar a sua espécie, né? Ele casa, tem os filhos daqui a pouco casam, aí tem o neto, e o neto casa, e tem o bisneto, e aí vai, né? E vai repassando, né, o nosso código genético e etc. Entre os anjos não existe essa necessidade. Ok, diz que eles são magníficos em poder. Nós vamos ver aqui uma referência da segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Vamos ver aqui, segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 11, que diz assim: enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante do Senhor. Os anjos, sendo maiores em força e poder. E o Salmo 103, versículo 20, que já mencionamos, ele diz que os anjos são magníficos em poder. Eles têm um poder extraordinário. Obviamente que os anjos não deliberam fazer o que bem entendem, mas quando Deus determina, eles podem virar o planeta ao avesso. Então, são anjos poderosos, magníficos em poder. Também nós vemos aqui algumas referências que nós vamos ler aqui, é que eles cumprem eficazmente a voz da palavra de Deus. Aqui, no Salmo 103, versículo 20, vai dizer que eles são magníficos em poder e que cumpris, ou que cumprem as ordens, obedecendo a voz da sua palavra. Lucas capítulo 1, versículos 11 a 13, vai mostrar o anjo que foi designado por Deus vindo até Zacarias, que foi o pai de João Batista, né? E dizendo a ele que Isabel, sua esposa, teria um filho. Ou seja, Deus mandou, eles vêm cumprir a missão. E cumpre bem cumprida, não fica nada pela metade, né? E vemos em Lucas 1, 26 a 35, que é justamente a anunciação do nascimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eles vêm. Nós vamos ver presença também de anjos, né, quando vêm para destruir Sodoma e Gomorra. Não teve conversa. Eles vieram e disseram: nós vamos destruir a cidade. E Jó começou a ficar, nós usamos uma linguagem que diz assim, embromando, né? Começou a ficar retardando, e disse que o anjo pegou eles pelo braço lá e puxou ele, as 2 filhas e a esposa, e eles tiveram que sair correndo pelas campinas, e o fogo desceu, fogo e enxofre, e destruiu aquela cidade perversa. Então eu quero que você marque aí que eles cumprem eficazmente. Eficaz é muito mais do que eficiente. Eficiente é quando você faz tudo que deveria ter sido feito. Agora, eficaz é quando o objetivo final é cumprido, a missão é cumprida a rigor. Ok. Também, queridos, aqui muito interessante de aplicação prática para nós, né? Mais do que essas questões técnicas aqui, é que esses anjos, eles ministram em favor do povo de Deus. E quando nós falamos em ministram,
é importante a gente restaurar o sentido original dessa palavra, né? Que hoje a gente fala em ministro, alguém já pensa em Brasília, não é? Porque lá tem os ministros, né? Apesar que o nome dado para eles também, mais do que pompa, é que eles devem servir. São os homens que estão ali no primeiro escalão da presidência da República, e tanto o presidente da República, como os ministros de Estado, como os deputados, senadores e governadores e prefeitos, etc., etc., devem servir a sociedade, são servos da sociedade, né? Muitos deles, né, eleitos pelo povo, né, para defenderem os interesses do povo. Então, esse ministro aqui não é questão de ser um ministro no sentido da pompa, no sentido das honras, mas no sentido de você ser um serviçal, né, de você ser um servidor. Jesus, ele foi um servidor, ele se portou como se escravo fosse, né, lavando os pés dos seus discípulos. Então, esses anjos ministram. Nós vamos ver aqui em Hebreus capítulo 1 e o versículo 14, que diz assim, é uma pergunta, né? O escritor aos Hebreus, ele diz assim, não são porventura, falando dos anjos, todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Né? Ele está perguntando, mas ao mesmo tempo nós entendemos sim, são espíritos ministradores. Salmo 91, 11, eu não vou ler, mas diz ali, né, que foi até um texto que Satanás usou para querer derrubar Jesus, né, quando mandou Jesus pular lá do pináculo do templo, porque lá está escrito que aos seus anjos ele dará ordem ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos, para que você nunca tropece com o teu pé em nenhuma pedra. E o Salmo 34, versículo 7, é aquele famoso que diz que o anjo do Senhor se acampa ao redor daqueles que o temem e os livra do mal. Que privilégio, irmãos, nós termos, não obstante Satanás está ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, o anjo do Senhor armou a tenda ao nosso lado, não é? Está acampado ao nosso redor, para que o maligno não nos toque. Glória a Deus por isso. Aliás, o Salmo 91 é um salmo, né, que fala dessa proteção maravilhosa, né, dos anjos do Senhor em relação ao seu povo. Praga nenhuma chegará à tua tenda, né, e etc, etc. Eles ministram em favor do povo de Deus. Também eles batalham em favor do povo de Deus. Dentro dessa ministração, eu quis destacar essa parte aqui no que diz respeito à batalha. Nós temos aqui a referência de Daniel 10, 12 a 14, onde nós vemos que uma mensagem de Deus, né, havia sido enviada pelo anjo, né, para Daniel, e no meio do caminho, né, vamos ver essa referência, irmãos, para a gente não citar alguma coisa fora do que está aqui. Daniel capítulo 10, eu acho esse texto muito interessante, muito distinto, né, porque em nenhuma parte da Bíblia a gente vê uma situação como essa aqui. Uma ordem dada para Daniel, capítulo 10, versículo 14. 10, 14. Então, Miguel, né? Mas o príncipe, a partir do versículo 12, capítulo 10, versículo 12 de Daniel. Então me disse o anjo, né? Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia, né? Então, nós vemos aqui uma batalha, né? Muito bem. Então, Miguel veio ajudar, né,
o anjo que trouxe esta mensagem a Daniel. E durante 21 dias, né, houve um bloqueio desta mensagem. Já havia sido liberada a vitória, né, e esta palavra para Daniel. E durante 21 dias, né, o anjo lutando ali, né, e sem poder. Então nós vemos aqui que nesse mundo cósmico, né, invisível, nós vamos ver aqui esta batalha contra o príncipe do reino da Pérsia, que alguém diz que era uma potestade aí, né, uma autoridade espiritual diabólica, né, que dominava aquela área ali, pelo menos no momento em que está vindo essa resposta para, né, o homem muito amado chamado Daniel. Então, queridos, nós vamos ver que esses anjos, eles batalham a favor do povo de Deus. Você vai ver no segundo livro dos Reis, 19:35, não é, que naquela batalha entre Judá e a Assíria, né, os assírios, nós vemos que ali o Senhor mandou um anjo, e um anjo com a sua espada destruiu a 185 mil do exército assírio. Então veja só, me faz lembrar de quando Pedro puxa a espada para defender Jesus. Jesus diz assim: Pedro, se eu quisesse pediria a meu pai 12 legiões de anjos, diz que cada legião são 6.000, né? Então 12 legiões de anjos, né? E eles viriam aqui ao meu socorro. Mas nós não viemos para destruir a alma dos homens, né? Então, meus queridos, quer dizer, se o Senhor Jesus solicita, esses anjos viriam para guerrear, para batalhar em favor do Senhor e em favor do seu povo. A história conta que naquele ataque repentino a Israel, aquela guerra que foi denominada Guerra dos 6 Dias, os exércitos inimigos, parece que 11 nações árabes, né, vieram para destruir Israel num dia de consagração, num dia de jejum, e eles vieram de assalto, e Israel conseguiu rebater, conseguiu lutar, e pessoas viram anjos batalhando em favor de Israel. E Deus ainda hoje envia anjos para batalhar em favor do seu povo. Percebemos também aqui, irmãos, vamos caminhar aqui para o final, aqui ligado no horário, né? Percebemos também que esses anjos, algo muito interessante, é que eles são sutis. Eu notei essa observação baseado em Hebreus 13:2, que diz que muitos sem saber hospedaram anjos. E às vezes eu fico imaginando, quem sabe quantas vezes nós falamos com alguém na rua e pensamos que é uma pessoa física, irmãos, e é um anjo. Porque ele pode aparecer como uma pessoa, né? Anjos apareceram na casa de Abraão e comeram com ele. Eles têm esse poder, né? E quem sabe se nós não, muitas vezes, fomos socorridos por alguém na estrada e pensamos: puxa vida, eu encontrei uma pessoa tão boa, tão generosa que me ajudou, e foi um anjo de Deus, irmãos. Quem sabe? Quem sabe? Eu sofri um acidente uma vez e fiquei em um hospital, aí foram me transferindo de cama para cama, porque ia chegando cada vez um pior do que o outro, e de repente apareceu uma senhora, ficava me abanando ali na cama, um mosquito vinha, eu fiquei olhando para aquela mulher, falei: essa mulher eu nunca vi, não me conhece, né, que me abanando e tal. Irmão, era uma mulher ou era um anjo? Um irmão em Juiz de Fora ele trabalhava com sacaria, e ele estava muito endividado, e apareceu uma pessoa, e uma época de muita dificuldade, acho que comprou assim uma quantidade de sacos que dava para ele pagar a dívida toda, e me parece que ele deu contato, deu alguma coisa assim, e o irmão nunca mais conseguiu. Foi, acho que no local, e alguém disse: não, aqui nunca existiu essa pessoa, e ele nunca mais viu essa pessoa. Ele disse: meu Deus, será que foi um anjo, né? Eu acredito, irmãos, que eu talvez já tenha visto anjo, e creio que você também já tenha visto. De repente alguém que veio nos pedindo uma ajuda,
e a gente não deu nem tanta atenção. E na eternidade, nós vamos descobrir que de repente era um anjo e nós não. Fora aqueles que são de carne e osso mesmo e que Deus envia como mensageiros, são anjos, como mensageiros. Você está em casa e de repente essa pessoa chega e diz: olha, eu estava em casa e Deus tocou no meu coração para trazer isso aqui para você, justamente o que você estava precisando. Eu considero, irmãos, essa pessoa um anjo. Às vezes você está precisando de uma palavra que ninguém tem como fornecer e aparece alguém que você nunca conheceu e te traz essa palavra. Isso é um anjo de Deus para a sua vida. E eles são sutis, a ponto da Bíblia dizer que muitos, sem saber, hospedaram anjos em sua casa. Não sabiam o que era, e era um anjo na sua casa. Hebreus capítulo 3, e versículo 13 e versículo 2. Já falamos que eles não recebem adoração. E para a gente terminar aqui, 2 pontos bem rápido. Tem como ofício louvar e glorificar a Deus. Nós vamos ver no Salmo 148, versículo 2, e vamos ver em Apocalipse 7, 11 e 12, esses anjos glorificando, exaltando o nome do Senhor, que no céu é a sua principal missão. E por último, para nós fecharmos, nós vamos ver a participação dos anjos no ministério de Jesus. Na anunciação, nós já falamos, quando o anjo aparece tanto para José, para que ele não abandone Maria, como aparece para Maria, dizendo que ela vai conceber por obra e graça do Espírito Santo. Vemos no nascimento de Jesus, quando um coral de anjos diz: glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Vemos a atuação deles na infância de Jesus, quando o anjo diz a José para fugir para o Egito, porque Herodes quer matar a criança. Vemos no ministério de Jesus, esta figura de anjos, também. Vemos na tentação que está inclusa no ministério de Jesus, que após ele resistir Satanás, a Bíblia diz que ele é servido pelos anjos. Vemos no Getsêmani, vemos na ressurreição e vemos na ascensão de Jesus para o céu a presença dos anjos. E esses anjos, na Bíblia, nós vamos ver sua presença de Gênesis a Apocalipse. Meus queridos irmãos, aqui estão algumas informações que espero sejam relevantes para o seu ensino e para o seu conhecimento. Que Deus assim nos ajude, nos abençoe, que esta palavra seja aplicada ao seu coração. Receba um abraço carinhoso do pastor Walter Pereira e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.